Seja muito bem-vindos ao Mesa de Debates. Aqui quem está falando é o Guilherme e vamos dar continuidade aqui à nossa programação da semana, conversando, debatendo sobre várias questões de extrema importância, para aqueles que querem aí, transformar a nossa atual realidade e intervir na atual conjuntura, do país, mas também do mundo. E, no dia de hoje, convidei aqui o Eric Ovelha, ele que é do Quilombo Periférico, né? Vamos conversar um pouco aí, do mandato do Quilombo Periférico, da qual ele faz parte, e outras questões aí envolvendo, racismo, a luta antirracista. Enfim, sem muita enrolação, passo aqui a palavra para o Eric para falar um pouquinho dele antes da gente começar. Boa tarde, quero agradecer imensamente o convite do Guilherme, do Mesa de Debates, para a gente poder conversar um pouco. Sou Érica Ovelha, estou como co-vereador aqui na mandata coletiva Quilombo Periférico, na Câmara Municipal. Estamos aqui desde 2021, estamos cumprindo aí quase 3 anos aí de mandato, um mandato importante aqui para casa. Conseguimos trazer debates importantes aqui para a ordem do dia. E é uma honra aqui estar com vocês. Conheci o Guilherme recentemente aí num ato importantíssimo aí, em prol da Sabesp, em prol dos metroviários, em prol da CPTM, e que isso seja e continue sendo nosso, né? Nossa luta é para que não se privatize, que a questão da privatização a gente entende como diversos retrocessos aí para a nossa sociedade. Estamos aí para poder conversar, para poder debater, entender um pouco mais. Além do mandato coletivo Quilombo Periférico, eu faço atuações também na Zona Sul de São Paulo, mais profundamente ali no bairro do Jardim São Luís, onde faço parte também do Bloco do Beco, uma ONG local, que a gente nem encara muito como ONG, né? A gente encara como um trabalho de luta popular, um movimento popular que acontece no bairro do Jardim São Luís, Ibirapuera, adjacências. Então, é importante que a gente esteja reunido para poder conversar e poder também falar sobre as questões que estão acontecendo aqui na nossa cidade. Muito obrigado, Guilherme. Maravilha, então, Eric, então, para a gente começar, eu gostaria que você falasse um pouco da onde surgiu a ideia aí da bancada do Quilombo Periférico. Qual que foi a intenção de criar esse time, esse grupo? O Quilombo Periférico, ele surge de um sonho, né? Das periferias, do movimento negro, do movimento de mulheres, do movimento LGBTQIA+, poder ocupar espaços institucionais de poder, né? A gente acredita muito no poder popular, que ele é o poder que mobiliza as massas, mas a gente também acredita que a gente precisa cada vez mais ocupar os espaços institucionais para que a gente também proponha, né, políticas públicas ali no cerne do debate, né? Então, foi um sonho que acabou se tornando a realidade inevitável, né? Então, em 2019, a gente se reúne, já com o acúmulo de outras campanhas importantes para nós também, a campanha do Douglas Belchior, as campanhas de Luiz Erondina, os acúmulos que nós tivemos dentro de fazer campanhas eleitorais, nós decidimos ter um projeto nosso. E como a gente entendeu que esse projeto também deveria ser um projeto coletivo, né? No qual abarcasse cidade, bairros e os movimentos. Então, somos 6, né? 6 co-vereadores dentro da mandata coletiva Quilombo Periférico, 3 da Zona Sul de São Paulo, 3 da Zona Leste, e temos diversas pautas hoje sendo colocadas aqui dentro da casa e também na sociedade, né? Que eu acho que o trabalho também de um gabinete como o nosso, que pretende ser um gabinete grande, que abarque diversas pautas, é propor também uma organização popular. É o que a gente vem fazendo nesses 3 anos. Já fazemos, né, enquanto movimento popular, mas agora, enquanto parlamentares, a gente já vem fazendo isso durante esses 3 anos, e os resultados estão sendo muito bons. Assim, a gente, como uma primeira experiência de ser o primeiro mandato coletivo, assim como a bancada feminista do PSOL, nós também somos os primeiros mandatos coletivos dentro da Câmara Municipal. Nós vamos entendendo um pouco de como funciona, né,
toda essa máquina que rege aqui a Câmara Municipal e da importância, né, da gente poder diversificar os saberes, né? Isso é necessário e importante. O que a gente sente é isso, né? Hoje a comunidade, ela entende um pouco mais como funciona o mandato coletivo, sabe como a gente atua, sabe como é difícil também a gente reivindicar certas pautas, mas com tudo isso nós tivemos muitos avanços, né? Avanços significativos. Recentemente, um parlamentar racista foi cassado aqui na casa, a gente fez muito coro a isso. A gente vem tentando levar o debate da criança e do adolescente para o cerne do debate também, porque as pessoas não interessam muito pelas políticas relacionadas à criança e adolescente, porque criança e adolescente não vota, né? Então, esse debate, para a gente, é um debate muito caro. A gente precisa colocar ele no centro da pauta aqui. Ou seja, diversos debates importantes que a gente vem colocando e aprovando projetos também. Então, o mandato coletivo quilômetro periférico, essa junção de 6 co-vereadores vem dando muito certo aqui na cidade de São Paulo. Quiçá a gente tenha também mais mandatos assim, consiga fazer atuações significativas. Ô Eric, falando aí na atuação né, da Câmara dos Vereadores, né? É, qual que é o limite, né, que vocês encontram aí nesse campo, né, de atuação? Eu imagino que tudo bem, existe a bancada aí do Quilombo, né? Mas, né, existe um monte de vereador branco, né, da classe dominante que, né, tá pouco, né, se lixando aí para as questões aí, né, de raça e de classe. Obrigado pela pergunta, Guilherme. Uma pergunta muito pertinente, né? Dificuldades a gente encontra em diversos pontos, né? Porque não é fácil a gente ser um mandato de oposição dentro de um partido de oposição, partido de esquerda, o PSOL. É muito difícil, né? Hoje a bancada de esquerda aqui dentro da Câmara Municipal, elas são 15 vereadores, né? Juntando com o PT, juntando com alguns vereadores de outros campos, né? Rede, PSB, que faz um coro junto com a gente também. Então, é muito difícil. A gente encontra muita dificuldade, né, de poder atuar. Porém, a gente também não pode esmorecer na dificuldade, né? Acho que tem um caminho aberto para o diálogo. Acho que uma coisa que a gente até se surpreendeu aqui é como o diálogo ele acontece aqui entre os vereadores. Porém, todavia, entretanto, quando a gente é um mandato de oposição, a gente encontra essa dificuldade sim, né? Dificuldade de poder lidar com determinadas pautas do nosso povo. A gente tem alguns exemplos aqui bem categóricos sobre isso, que é sobre a atuação que nós fazemos no campo da cultura, né? A gente tenta fazer uma frente, organizando os movimentos sociais para dialogar com a Secretaria de Cultura, porém, todavia, entretanto, a Secretaria de Cultura ela nunca veio a nenhuma audiência pública, a nenhum chamado nosso aqui dentro da Câmara Municipal. E a gente acha que é falta de respeito, às vezes, né? Porque a gente tenta fazer uma luta, tenta dialogar, tenta propor algo importante para a Secretaria, e nem sequer a secretária leva a sério essa luta que a gente está fazendo. Então, a gente sabe muito bem o porquê e para quê que está acontecendo isso, né? Então, às vezes, muitas das coisas que acontecem viram mais politicagem do que, certamente, avanços para a cidade, né? O que a gente quer aqui é propor o diálogo e entender isso como uma fonte para que a cidade avance, né? Então, essa é uma das dificuldades que a gente vem enfrentando nesses tempos, né? Fora todas as questões que a gente encara também na sociedade, né? O fundamentalismo religioso aqui, ele bate muito forte. Quando a gente vai fazer algum debate ou algum avanço de consciência sobre raça, classe e gênero, a palavra gênero é uma palavra muito perseguida aqui dentro da Câmara. Ou seja, existe uma linha de debate que a gente acha muito delicada de fazer, mas também que a gente não pode se isentar de fazer, porque o tempo das coisas é agora. Mas, assim, referente a projetos que tenham essas temáticas, assim, a gente encontra muita dificuldade, sim, para poder aprová-los. A gente não consegue fazer com que o debate se prolifere de uma maneira, assim, para frente, né, que a gente diz, né? É isso. Ô Eric, outro ponto que me chamou bastante a atenção aí na atuação de você, que vocês falaram aí da parte das crianças, né?
né? E hoje, né, curiosamente, existe muito discurso hipócrita da extrema-direita que fala que temos que cuidar das nossas crianças, temos que cuidar das nossas crianças e que acaba, né, não atendendo o mínimo de necessidade básica das próprias, né? Eu gostaria que você falasse um pouco, né, como que é a atuação aí, né, de vocês em relação, né, à pauta das crianças e que você tentasse um pouco que existe em relação aí, né, da extrema direita que temos que defender as crianças. Assim, é uma dificuldade, né? Porque existem algumas crianças que são invisíveis, né? Perante alguns parlamentares aqui na Câmara Municipal. Quando a gente vai falar exatamente sobre isso, Guilherme, sobre raça, classe e gênero, aí que a gente consegue aprofundar. Assim, quem preside hoje a comissão extraordinária, só para explicar para vocês, um dos trabalhos aqui dos vereadores é poder participar de reuniões que sejam de cunho ordinário ou extraordinário. O que significa? O extraordinário, a gente vai fazer discussões de avanço de determinada pauta. O ordinário, a gente pode propor, né? Propor soluções, propor medidas, propor projetos relacionados às comissões. A gente participa de duas comissões, uma ordinária de cultura, educação e esporte e uma extraordinária que fala sobre a criança e adolescente. Essa extraordinária é a maior dificuldade, porque a gente sabe muito bem que é uma disputa ideológica, né, referente à questão da criança e do adolescente hoje. Com o avanço do fundamentalismo religioso, e aqui colocando bem enfaticamente fundamentalismo religioso, porque que a gente não julga as religiões, mas a gente entende o Estado como um Estado laico, né? A laicidade do Estado ela precisa ser colocada em voga, ainda mais numa casa como a Câmara Municipal. E a gente sabe muito bem, a gente circula nas quebradas, né, o quanto que existem crianças vulneráveis, né, que são, na maioria, crianças pretas e crianças com orientação sexual bem definida, né? As crianças LGBTQIA+. A gente sabe muito bem que existe. Porém, todavia, entretanto, essa casa ela se nega a poder fazer esse debate justamente com uma posição heteronormativa, no qual qualquer tipo de discussão que encare isso como uma realidade, ela é colocada para debaixo do tapete. Então, é uma luta que nós vemos fazendo. A questão do Conselho Tutelar, que a gente entende hoje como uma derrota dos movimentos que lutam, né, por nós, para nós e com nós, porque o fundamentalismo religioso ganhou de uma maneira assim exorbitante o Conselho Tutelar, e nós aqui, enquanto quilombo periférico, julgamos muitas vezes o trabalho do conselheiro tutelar fundamental dentro de uma comunidade, até maior do que o do vereador. Ou seja, a gente tem ainda muitos retrocessos aqui nessa casa mediante alguns debates importantes. E não é fácil, Guilherme. Não é fácil mesmo. Acho que a gente ainda quer de quebrada, né? Precisa cada vez mais cuidar da nossa saúde mental, porque a gente é muito fragilizado nesse espaço. Então, a possibilidade de criar projetos de lei. E, assim, outra questão que também não é novidade para ninguém aqui, né? Que é a proliferação de fake news, né? Que é uma máquina de fake news, assim, absurda. Tudo que a gente fala, tudo que a gente defende aqui, ele tem uma proporção e vira uma fake news, assim, absurda. Tem uma galera aqui que fala que nós somos a turma do banheiro único, né? E aí esse papo do banheiro único, infelizmente, esse negócio do banheiro unissex é uma pauta que pega muito na quebrada, né? A gente vai conversar com as pessoas e isso é proliferado de uma maneira muito muito ruim, né? Então a gente não está aqui para defender banheiro único, porque a gente está para defender e fazer com que seja evidenciado crianças e pessoas que não são evidenciadas dentro da sociedade. Esse é o nosso trabalho aqui dentro da Câmara Municipal. Sabemos que um mandato de vereador aqui dentro dessa casa é muito pouco. Por isso que a gente precisa avançar cada vez mais o debate de conquistar a mente, os corações e avançar a consciência da sociedade. Dizer que a disputa não é uma disputa simplesmente por uma pauta pífia, é uma pauta que a gente realmente reivindica e é a pauta para que nós possamos existir, né? E esse mandato dentro dessa Câmara Municipal hoje, São Paulo,
consegue fazer isso, consegue reverberar aqui, nós estamos aqui, ó, nós existimos e resistimos. Sobre essa questão das fake news, que é disseminada aí de acordo com o que você está falando, você sabe da onde vem essas fake news, né? Quem controla, quem comanda, né? Como que funciona esse sistema? É saber quem propriamente dar nome a quem a gente não sabe, né? Isso aí é uma resposta que eu já sou categórica, a gente não sabe. Mas a gente sabe um setor que faz isso muito bem, né? Um setor hoje que é um setor reacionário, fascista, que defende isso como uma política. E eles implementaram essa política, elegeram até um presidente recentemente com isso, né? E aí a gente viu o caos que aconteceu, né? Mas a gente sabe esses setores quais que são, sabe quais são os setores que pagam robôs para manipularem comentários e posts na internet e que proliferam isso também em jornais locais, né? A gente sabe muito bem que o jornal local é uma grande fonte da Rádio Peão, né? A Rádio Peão escutou alguma coisa, ela vai colocando em voga e aí uma mentira contada 1 milhão de vezes, uma hora as pessoas elas acreditam, né? Então o setor que a gente identifica é esse setor que todo mundo sabe, todo mundo vê, todo mundo entende, mas que esse combate ele precisa ser feito de uma maneira franca, né? Então, o que eu acredito de iniciativa e o que a gente vem tentando fazer é o olho no olho, né? Que as pessoas elas entendam que quando chega uma notícia falsa, a gente está ali com o olho no olho para poder debater, para poder conversar, para poder dizer isso é falso, isso é mentira. O que a gente defende é isso, isso, isso. Nosso projeto é um projeto coletivo, um projeto de inserção do povo preto, pobre, trabalhador, nas políticas institucionais, que a gente propõe projeto de lei que seja relevante para as pessoas. Esse é o nosso foco. Então, a melhor maneira de você combater uma fake news é você colocando a cara mesmo e falando isso é mentira e tendo proposta significativa e que faça diferença na vida das pessoas. É o que a gente faz. Esses setores, eles não têm a coragem de conversar com o povo porque sabem que vão ser rechaçados e sabem que aquilo que eles proliferam é mentira. Certo. E na parte da cultura, né, que você falou aí que tem bastante envolvimento, né? E quais são os projetos, que vocês têm aí para essa área? A gente vem fazendo uma luta, né, para que alguns projetos eles sejam implementados pela Secretaria Municipal de Cultura, né? A gente tem o PIA, né, PIA Vocacional, né, que é um programa de auxílio à cultura, né, que é importantíssimo, um programa de iniciação cultural feito nas escolas, para que a gente entenda a lógica, né, e que o Brasil não negue, né, a história do povo preto, pobre, trabalhador. Então, PIA e vocacional são programas importantíssimos que a Secretaria de Cultura já deveria ter implementado faz tempo. Existem poucas escolas, né, que têm esse programa de iniciação cultural, iniciação artística também. Então, a gente defende muito isso. A gente defende muitos coletivos através da lei de fomento à cultura das periferias, fazendo uma luta incessante no orçamento público, né, reivindicando 3% do orçamento da cidade para a cultura e metade, 1,5% para a periferia, que é uma luta assim importantíssima para os movimentos culturais, no qual a gente vive, né, entendendo que os movimentos sobrevivem nas políticas dos editais, com o orçamento de uma cidade tão rica, com mais de 100 bilhões em caixa, ter 3% do orçamento para a cultura seria algo importantíssimo. Fora outras lutas que a gente vem reivindicando aqui dentro da casa, que é a não privatização das casas de cultura, né? Que existe um projeto na Secretaria de Cultura de privatização das casas de cultura, né? As casas de cultura serem geridas por OS, e muitas dessas OS a gente não tem confiança, né, de serem geridas, né? Então, saber que a cultura ela também é um alvo de privatização, de uma política privatista aí que o Ricardo Nunes implementa, que o Tarcísio implementa e que vem do seu grande manda-chuva lá, o inenarrável lá, o que a gente não cita. Então é isso, né? E outras lutas também, Guilherme, que são
importantíssimas hoje no campo da cultura, que a gente acha importante, de introdução do funk, né, na cultura da cidade. A gente vem tendo muita dificuldade disso, né? O movimento funk é um movimento importantíssimo, que fala de periferia, que fala de quebrada, e o movimento funk muitas vezes é negligenciado e colocado no patamar de lidar com a segurança pública mais do que com a cultura, né? Então é uma defesa que a gente faz também dos movimentos. Enfim, o samba, né, que é a minha bandeira, né? Eu sou do samba, então o apoio aí às comunidades de samba são imprescindíveis também. O Quilombo Periférico desde cedo faz isso. É uma articulação que eu faço aqui dentro do Quilombo Periférico. E uma outra articulação importantíssima que a gente vem fazendo também é sobre os blocos de carnaval de rua, né? Para que os blocos de carnaval de rua eles tenham acesso à cidade e não tenham que lidar também com a segurança pública ao invés da cultura, né? Muitas das vezes a gente vê mais repressão no carnaval de rua, entendendo que práticas como essa mostram como que a Secretaria de Cultura ela age perante a nossa maior cultura popular que temos no nosso país, que é o nosso carnaval. O carnaval que leva a nossa mensagem para o mundo inteiro, mas também leva uma mensagem de acesso à cidade, leva uma mensagem de introdução da cultura dos nossos povos originários, do nosso povo preto. Ou seja, a Secretaria de Cultura muito mais dialoga no sentido de reprimir o carnaval, ter horário, ter hora para acabar, do que a gente ter simplesmente uma cidade disponível para que nós tenhamos acesso a ela. Então, o Quilombo Periférico dentro da cultura vem assim cumprindo uma tarefa imprescindível e importantíssima. No começo, né, do mandato, nós presidíamos a subcomissão de cultura, né, que era um espaço importantíssimo para que os movimentos discutissem o orçamento, discutissem o plano de cultura, né, que não sai do papel aqui na cidade de São Paulo. Então, esse espaço foi um espaço importante. Como nós agora estamos ocupando a comissão de cultura, fica mais importante para a gente discutir sobre a cultura. Porém, todavia, entretanto, para discutir sobre o orçamento da cultura, a Secretaria de Finanças ainda tem um pouco de dificuldade, né, de entender. Ou seja, muitas coisas boas, Guilherme, a gente vem fazendo no sentido da organização e do avanço, né? Agora, das conquistas, a gente está penando um pouco. A gente está penando um pouco para conquistar, porque é difícil dialogar com quem não quer propor diálogo, não quer conversar, não quer trocar uma ideia, só quer saber de holofortes e os louros da vitória, mas quando, na verdade, não existe vitória sem um povo, né? Em relação à parte da cultura, hoje ainda existe, né, preconceito e também, né, racismo com a cultura periférica. Ah, demais. O orçamento fala sobre isso, Guilherme. Quando a gente vê o orçamento que é destinado para a cultura de uma cidade tão importante, tão potente, de múltiplas facetas aí, né? Que a gente abarca o povo nordestino, o povo preto, o povo periférico, que a gente vê um orçamento pífio vindo para a Secretaria de Cultura, a gente está falando sobre isso, né? E muitas das vezes no orçamento a gente já vê o racismo sendo impregnado, porque muito dos movimentos dentro da própria cultura que recebem um valor significativo não são os movimentos periféricos. Não são os movimentos periféricos. Por isso essa reivindicação, essa bandeira de luta dos 3%, ela é mais do que necessária, mais do que importante, e dos 0,5%, né, do 1,5% para as periferias, porque nas periferias a gente tem as nossas mestras, os nossos mestres, que muitas das vezes não conseguem ter acesso a editais. E por aí você já consegue fazer a segregação, né? Se a pessoa não consegue preencher um edital e tem uma relevância histórica importantíssima para o mantimento da cultura popular, por que ele não disputa essa verba? Então, é uma pergunta, né? Então, isso já responde um pouco, né, sobre se existe ou não o racismo, o preconceito. E a gente sabe muito bem. Para você fazer um edital para o movimento funk, para o movimento hip hop, é preciso muita luta. A gente está comemorando agora 50 anos, o Guilherme, do movimento hip hop. Um movimento que me formou, que formou milhares e milhares de periféricos pelo Brasil afora. E qual que foi a medida efetiva que a Secretaria de Cultura fez em prol do movimento hip hop, dos 50 anos de hip hop? Acho que o edital, o mês do hip hop é importantíssimo, mas a gente precisa avançar mais. A gente precisa dar respaldo para que artistas que reivindicam os 4 elementos do hip hop, eles tenham um subsídio suficiente para poder viver.
poder viver, porque o que eles fazem é sobreviver. O movimento hip hop ele sobrevive dentro da cidade de São Paulo. E isso é inadmissível. É um movimento cultural, o Guilherme, que foi o primeiro a parar na pandemia e o último a retornar, depois que a pandemia ela deu uma diminuída. E a gente não teve um auxílio para o setor cultural. A gente teve lives que foram feitas durante a pandemia, mas que até hoje não chegou nada. Principalmente para nós que estamos no meio da cultura, a gente não recebeu nenhum subsídio naquele momento. Então, a gente está falando de uma extrema falta de respeito com quem faz e acontece dentro da cidade de São Paulo, no que diz respeito à cultura e o avanço social e político da população. Ô, Eric, essa questão da cultura, né? Você considera que São Paulo tem bastante para oferecer em relação a isso? Porque assim, o que eu percebo quando eu ando na cidade, quando eu costumo prestar atenção no que está ocorrendo no lado, sempre tem tipo ou o cara tocando ou né, algum coisa do tipo aí nas paredes da cidade, e isso é bastante mal aproveitado, né? Poderia ser aproveitado muito mais o que ocorre na cidade, que tem bastante cultura para oferecer. Você percebe isso? Olha, o Guilherme, eu percebo que a cidade de São Paulo ela é rica culturalmente, assim, ela tem muitos meios de você poder entender. A cultura gastronômica de São Paulo é uma cultura enorme, a cultura musical, o teatro de periferia, os slams, os saraus, as batalhas de rima que acontecem na periferia, são espaços imprescindíveis, espaço que resgata a dignidade do ser, né? A saúde mental da pessoa que frequenta esses espaços, ela consegue ter uma saúde mental, na verdade, né? Ela, no meio a um caos que a gente vive, de uma cidade que negligencia a saúde para nós, a gente vê que são esses espaços que resgatam, né, as pessoas em situação de rua, as pessoas em cena de uso. Ou seja, o espaço cultural ele acontece na cidade, mas de uma forma muito artesanal, né? Acontece de alguns setores que têm esses benefícios, esses editais, eles conseguem fazer um trabalho que, é imprescindível. Eu que faço parte das comunidades de samba, né, que faço parte desse trabalho, desses projetos aí, eu vejo o quanto que as comunidades de samba, elas avançam, né, para que as pessoas, elas também avancem a consciência política, né, porque são nas comunidades de samba que as pessoas elas trocam ideias, que elas entendem o quanto que é importante se organizar dentro do território, para que o território ele seja respaldado por políticas públicas significativas que fazem com que as pessoas elas tenham na prática ali um entendimento de como essas coisas elas podem chegar no seu território. Então são nos espaços culturais que a gente troca, né? A gente foi muito prejudicado na época da pandemia, justamente por não ter essa troca, né? As casas de cultura hoje, o Guilherme, elas vêm tendo programações importantes porque os coletivos periféricos, os coletivos culturais ocuparam as casas de cultura. E as ocupações culturais hoje também dentro da cidade de São Paulo são espaços de proliferação da cultura no nível exorbitante. Então, tem uma galera que faz muito, a juventude, a terceira idade. Então, é um conglomerado de pessoas que vem construindo narrativas importantíssimas para o avanço da nossa consciência mesmo. Então, o que não tem é o debate, o diálogo com a Secretaria de Cultura. O que chega, às vezes, é muito por conta dos funcionários contratados, que também é um problema, né, dentro da Secretaria de Cultura. Faz bastante tempo, assim, eu acho que eu não entendo, eu não me lembro a última vez que houve concurso público para a Secretaria Municipal de Cultura. E é um espaço importantíssimo. E a gente vê que muitas vezes o que acontece na cidade é por conta dos funcionários, né? A virada cultural, todos tudo que acontece, né, que é pensado, é um cabo de guerra, né? A gente vai tendo que fazer o cabo de guerra, tendo que fazer concessões, né? Enquanto a secretária ela se preocupa em contratar artistas que também são importantes, né? Mas que estão no hall aí dos artistas que recebem milhões aí para fazer uma virada cultural, a gente vê ao mesmo tempo mestres e mestras
passando necessidade para poder ter acesso a um recurso que valeria muito a pena para eles. Ou seja, existe um porquê, né, das coisas acontecerem, da onde que está sendo direcionada a política da Secretaria Municipal de Cultura e das outras secretarias também, viu, Guilherme? Não é só a Secretaria Municipal de Cultura que tem esse problema. Tem alguns outros exemplos aí para a gente poder debater aí que são cruéis, assim, são tristes. Pode falar esses outros exemplos que você poderia dar para a gente aqui. Um exemplo importante para dar também sobre negligenciamento de um serviço é o que acontece na saúde, né? Na Secretaria de Saúde. Acho que é triste ver, acho que a gente acompanhou o quanto que foi necessário, né? É um setor que precisou se mobilizar muito na época da pandemia, mas que deixou muito a desejar no sentido da gestão. E aqui eu não estou falando dos profissionais e trabalhadores do setor, que são guerreiros incansáveis, eu estou falando da gestão. A gente vem tendo um problema muito grave com a gestão Ricardo Nunes de privatização também da saúde, ou seja, jogar uma solução, um problema contra o outro, né? A gente vem acompanhando o caso do Hospital da Vila Santa Catarina, né? Que o prefeito ele pretende retirar a maternidade do hospital para fazer um centro oncológico. A gente sabe da importância de ter oncologia no debate, mas a gente também precisa de ter uma maternidade, né? Uma maternidade que atenda uma população de quase 50 mil pessoas, né? Então, é muita gente o índice de natalidade na nossa cidade ele vem aumentando muito, né? A gente vem debatendo, mostrando dados aí para a prefeitura, mas mesmo assim a política da privatização ela é evidente. A gente teve um problema recentemente no Hospital Campo Limpo também, Guilherme, de uma máquina de ressonância. Olha a importância que isso tem numa comunidade, uma máquina de ressonância magnética que ela consegue fazer a prevenção em diversos exames que são feitos na comunidade. A gente ficou quase mais de um ano, quase aproximadamente um ano e 2 meses sem a máquina de ressonância funcionar dentro de um hospital de grande porte como o Hospital do Campo Limpo. A solução foi eles alugarem uma máquina de ressonância porque a Secretaria de Saúde disse que não tinha verba para poder comprar, fazer a aquisição do aparelho. Um aparelho caro, de complexidade grande, mas é necessário que nós tenhamos, né, esse aparelho. E a solução foi pagar um aluguel para uma empresa alugar o equipamento. Ou seja, situações difíceis encaradas nas UBSs, elas que fazem um trabalho de linha de frente, né, junto com os agentes comunitários de saúde. Nós vemos o quanto que esses espaços eles vêm sendo espaços insalubres para poder atuar, para poder trabalhar. As CS que não têm aparelhos importantes, as CS, os agentes comunitários de saúde, não têm aparelhos importantíssimos para eles poderem atuar. As UBSs mal equipadas, sem equipamentos. Recentemente, agora, a gente conseguiu aprovar uma emenda parlamentar para algumas UBSs aqui, da região sul, da região leste. É um trabalho que nós mapeamos e que nós estamos constantemente fazendo avaliação. Mas isso não é trabalho simplesmente do vereador, né? O vereador ele ajuda com o subsídio que ele tem dentro da casa, mas esse é um trabalho que a Secretaria Municipal de Saúde ela precisa mapear, ela precisa ser. E para fazer isso tem que ter disposição, tem que colocar o pé no barro, tem que ir lá conversar com as pessoas. E o que a gente não vê da Secretaria de Saúde é isso, colocar o pé no barro e conversar com os setores que estão passando por dificuldades enormes. Existe o BS que cai goteira, existe o BS que alaga, ou seja, a gente, quanto mandato parlamentar, a gente não consegue resolver todos os problemas. O que a gente consegue é apontar os problemas para a Secretaria de Saúde e esperar uma resposta, né? Fazer pressão política para que essa resposta ela venha, e não venha em palavras, elas venham em ações, né? O que a gente espera, né? Mas nessa conjuntura, Guilherme, é difícil, né? Acho que o secretário, ele ensaboneta, fala coisas e fala N coisas, mas na verdade, na hora da ação, a gente não vê acontecer, né? O que a gente vê acontecer é quando alguns mandatos, né, de vereadores eles se predispõem aí na base para poder amenizar um pouco o problema. Eric, dá para fazer alguma relação com esse sucateamento aí que você citou aí, da área da saúde com as questões das privatizações?
Eu acho que é uma relação total, né, Guilherme? Quando a gente vê que o Estado, né, a Prefeitura do município de São Paulo, ela se isenta de poder encarar o problema de frente, prefere deixar dinheiro em caixa do que resolver esse problema. E a gente tem um prefeito, né, que já tem envolvimento, né, direto, né, com OS, né? A gente sabe muito bem qual que é a situação, né? Privatiza tudo. Eles privatizam até a mãe da gente se a gente deixar. Então, a lógica da privatização, ela está escrachante, né? Já não dá. Então, é uma política que está sendo feita em total relação com isso, né? Sucateia o máximo possível para que a solução ela seja essa. Enquanto eles estiverem com a caneta na mão, Guilherme, é a lógica que vai prevalecer e a nossa lógica de ficar sempre nas cordas tentando resistir, né? Então, é o que o mandato, a nossa mandata aqui no Novo Periférico tenta fazer, é o contraponto disso, ir na comunidade e atuar junto com as comunidades assim. O que a gente vem percebendo muito é que a comunidade percebe, viu? A comunidade não é boba, não. A quebrada, ela percebe, a quebrada, ela tá ligada nos rolês que tá acontecendo, sim. E, assim, o resultado vai vir daqui a um ano. Daqui a um ano a gente vai ter eleições, a gente vai ter uma das eleições mais importantes da história da nossa cidade, que a gente precisa ter cada vez mais esse discernimento e pensar a cidade como essa grande gama de disputa que a gente vem tendo hoje, uma disputa polarizada, uma disputa desigual, muito desigual. É nós contra as fake news, é nós contra o dinheiro público, é nós contra as máfias. Então é meio que isso, né? Então tem total, Guilherme, assim, tem total ligação com o sucateamento, essa política de implementação e de privatização do sistema de saúde. A gente defende o SUS, a gente sabe muito bem como funciona o núcleo de auxílio da saúde da família, então a gente sabe muito bem o quanto que esses espaços eles precisam resistir para existir, né? Então a gente está junto com o SUS, a gente está fazendo uma luta incansável, o nosso mandato vem entendendo muito a questão da saúde mental, de como a gente atua junto com o CAPES, de como a gente atua dentro do território para que as pessoas em situação de rua também elas sejam vistas, que é totalmente contra o que o Ricardo Nunes ele vem fazendo hoje. Ele vem tapando os olhos, colocando a venda aí, não entendendo que a cidade ela está caótica e com isso a violência aumenta e com isso a cidade de São Paulo já não é mais atrativa para que as pessoas venham para cá. Com isso, o trânsito ele vem se tornando insalubre para a nossa saúde física e mental. Ou seja, mais e mais demandas para a saúde pública e menos subsídios e menos locais para que atendam a população de São Paulo. Em cidade de São Paulo, mas não, mas falando de algo que não diz respeito ao município, né, assim, ao estado, como que vocês vêm atuando, né, analisando aí todo o problema aí da privatização aí do Tarcísio, né, em torno do metrô, da CPTM, da Sabesp, né? Como que vocês enxergam aí essa questão? A gente tem levantado dentro do nosso mandato, assim, o Guilherme, algo que, assim, é difícil, né, de sanar dentro da cidade de São Paulo, a metrópole mais rica da América Latina. A gente não tem um plano de combate às enchentes, né? E isso também diz respeito a esse diálogo com o poder público na esfera do Estado, né? Então, a gente vem tendo... Eu nunca vi um governo de esquerda fazer uma gestão dentro do Estado de São Paulo. Os únicos governos que eu vi foram de direita. E a gente vê que o sucateamento ele foi feito de uma maneira, assim, muito estratégica, né? Para que chegasse a esse nível de privatizar até a nossa água. Eu falo das enchentes, o Guilherme, porque a pauta que a gente vem atuando dentro da mandata coletiva Quilombo Periférico e vem enxergando a falta de transparência, né? Porque, veja bem, né? A gente tem, acho que nossos telespectadores aqui devem conhecer o Cafu, né? O Cafu pentacampeão, que levantou a última taça da Copa do Mundo. O Cafu, ele é de um bairro chamado Jardim Irene. O Jardim Irene, ele está na junção entre 3 municípios. O município de Embu das Artes, o município de Taboão e o município de São Paulo. E a gente foi entender um córrego lá que estava transbordando e, assim, uma situação caótica. E aí a gente foi lá dar uma analisada, foi fazer luta política junto com a comunidade. E aí
vem uma questão que tem tudo a ver com isso que você me perguntou, Guilherme. A obra de fazer fazer o encanamento do córrego, ela acontece do lado de São Paulo, e do outro lado da rua é em Embu das Artes e Taboão. E aí não acontece de uma maneira, acontece pela metade, a outra metade que é incumbida, né, de Embu das Artes e Taboão, não acontece. Então, a Sabesp não consegue intervir. O governador do estado está pouco se lixando porque ele nem conhece Jardim Irene. Se ele conhecer é por conta do Cafu, porque pisar lá ele nunca pisou. Ou seja, é uma falta de vontade política para fazer as coisas inimagináveis. E a solução que o governador dá para nós é privatizar. Mas como que você vai privatizar uma empresa importantíssima para o bem-estar do saneamento básico da cidade de São Paulo? Entendendo que a gente precisa avançar cada vez mais. Entendendo que a gente está falando de uma realidade aqui da cidade de São Paulo, que é mais rica do Brasil, uma das mais ricas do mundo, mas a gente está falando também do nível do estado, né? E como que acontece isso em cidades que não têm tanto recurso como São Paulo? Então, é um debate importante. Eu acho que quando a gente ocupa, né, a Assembleia Legislativa também, com deputadas e deputados de esquerda para fazer esse debate, para entenderem esse patamar de luta, é importantíssimo também que a gente avance nesse sentido. Mas a gente precisa dialogar. E aí, falando sobre a questão dos metroviários e CPTM, para mim é uma das categorias mais importantes da nossa cidade hoje. Acho que a gente vem entendendo aí o quanto que é uma política de Estado vem sendo colocada goela abaixo na gente, essa política de privatização, mas que não dá certo. Haja vista via mobilidade, aí o que a gente está vendo no transporte público, e quem acaba pagando o pato disso aí é o trabalhador periférico. A gente não vê avanço, a gente não vê o metrô de São Paulo avançando de uma maneira que corresponda à grandiosidade dessa cidade, mas a gente vê que a solução da galera é privatizar. E privatizar acontece o que acontece aí. Tem pegando fogo, o tempo de espera ser maior. E assim, existem cidades, assim, falando de abrangência nacional, que são piores do que São Paulo, que o metrô é privatizado. Haja vista Brasília, Salvador. Ou seja, a gente vê cidades assim que a mobilidade urbana ela não é levada a sério mesmo. E a solução desses grandes caciques aí é a privatização. O que a gente defende é um modelo estatal, no qual o povo tenha controle sobre isso, né? Que os metroviários, fazendo essa luta importantíssima, eles sejam cada vez mais reivindicados dentro da sociedade. Porque se acontecer o que eles estão querendo, a gente vai perder cada vez mais esse debate e, assim, a organização ela tem que ser feita de uma maneira multi, né? Ela tem que ser feita com a galera que circula no transporte público de ônibus, com transporte público de metrô e CPTM. Então, essa luta ela tem que ser de todos. E a gente reivindica o passe livre, Guilherme. O passe livre é uma luta que aqui na casa já foi colocada já. O próprio presidente da casa, que é um dos amigos do prefeito, falou que se o prefeito não implementar o passe livre, ele tem sérios riscos de perder a eleição. Ou seja, a galera tem muito medo aqui, né, de perder esses espaços que eles conquistaram aí. E não conquistaram com luta, conquistaram com barganha. Então, eles têm muito medo disso. Eric, você falou aí da questão da enchente, né? E a enchente parece que é um problema que tem em São Paulo desde que eu me entendo por gente, né? Tá relacionado também à questão da privatização, esse problema? Com certeza. Acho que tem total relação. Acho que quando você sucateia, você tem a proposta da galera é isso, sucatear cada vez mais, deixar cada vez mais caótica e inevitável para que a gente consiga dar uma solução e lucrar em cima dessa solução, né? Acho que está bem evidente isso, acho que está bem escancarado. E não é falta de dinheiro, viu, Guilherme? Não é falta de dinheiro, porque a gente vem entendendo que a prefeitura ela tem dinheiro, o governo do estado tem dinheiro, a União manda dinheiro para cá para que essas obras elas aconteçam, né? Haja vista aí a implementação do novo PAC, né? Que é o Plano de Aceleração do Crescimento, que a Secretaria
de periferia junto com o Ministério das Cidades vem tentando entender isso como pontos principais, né? A gente vê que todo janeiro acontece uma tragédia no Brasil, isso é uma questão nacional, mas que precisa ter impacto local. Se não tiver impacto local, a gente não consegue solucionar isso. O que o nosso mandato vem tentando fazer, o Guilherme, é dialogar com a sociedade civil, conversar com as secretarias que não nos recebem. É difícil, né? Acho que as subprefeituras também têm uma dificuldade enorme, né? Subprefeitura a gente sabe muito bem o que virou, né? Virou cabide de emprego de vereador. Então, a gente precisa falar sobre isso, mas acho que a galera ainda não está preparada para escutar um pouco sobre esse debate. Mas subprefeitura virou cabide de emprego de vereador. Não discute com a gente problemas importantes, só querem saber de barganhar, e aí fica difícil para nós. Temos um projeto de também conversar e dialogar bastante com as universidades, né? As faculdades, universidades, que têm projetos importantíssimos. Tem pessoas que estão debatendo isso de uma maneira muito, muito importante, muito legal, né? Com soluções bem práticas. E o que a gente vê, o Guilherme, é a falta de vontade do poder público de poder acessar esse diálogo, né? A gente tem um problema aqui perto aqui da Câmara Municipal, que é a questão que foi até... E aí vem todo esse debate que a gente conversou aqui, né? Que fala de mobilidade, fala de cultura, fala de racismo, que é a questão aqui do metrô aqui Saracura Vai-Vai, né? Então, a enchente acontece ali há anos por conta do rio Saracura. Acontece que eles estão querendo fazer um metrô ali que expulsaram a escola de samba do povo preto, empobrecido dessa cidade. Foram encontrados muitos artigos e muito material arqueológico lá na onde eles estão escavando o metrô. Ou seja, né, a gente tem um debate aqui do nosso lado aqui, ó. O pessoal esbarrar que já está ali, que fala sobre tudo isso, e acontece que a solução é essa, negligenciar tudo isso para que a iniciativa privada ela lucre cada vez mais. A gente está num lugar de entender, dialogar, e já agradecer de antemão aqui, Guilherme, o seu convite aqui para a gente dialogar sobre isso. A gente precisa cada vez mais disso. Convido aqui o mesa de debates também para poder vir aqui na Câmara Municipal, para poder entender um pouco mais sobre os projetos que estão circulando aqui. Nosso mandato está inteira disposição para a gente poder dialogar, conversar, propor aí ações também. E é isso, né? Se a gente não se movimentar e se a gente não se articular, essa galera lá vai engolir, né, as nossas pautas, vai engolir a nossa história, vai engolir a nossa perspectiva. Daqui a pouco a gente vai estar fadado simplesmente a acordar às 6 horas da manhã, trabalhar o dia inteiro, voltar para casa às 9 horas da noite, tentar descansar para o outro dia a gente ir para a labuta de novo. E assim, a gente é um povo muito trabalhador, muito honesto, muito batalhador, mas a gente também não pode ficar só no sofrimento. A gente tem direito à cidade, a gente tem direito ao lazer, a gente tem direito à comida, a gente tem direito a ser feliz. E é o que essa galera que está hoje na gestão pública, ela não encara isso. Ela não encara o nosso povo com um direito fundamental e básico que todo ser humano deveria ter, que é o direito de ser feliz. Nessa cidade está sendo muito difícil a gente ser feliz. Só é feliz quando a gente encontra os nossos e quando a gente consegue debater coisas que são importantes para o nosso povo, que vão ser relevantes para a prática diária da nossa galera. E é isso, mano. Perfeito, então vamos aí para a última parte aí da nossa entrevista, né? E você tocou num assunto legal que eu gostaria que você começasse a falar, tá certo? Que talvez estaria tema aí para uma outra live, né? Que é a questão das subprefeituras, né? Eu era de São Paulo, né? Sabia que existia e acabei esquecendo até da existência das subprefeituras. Para que serve uma subprefeitura e por que hoje você acha que, né, a subprefeitura virou um cabide de emprego? Pode, se você quiser já iniciar esse debate, fique à vontade. Eu vou dar uma pincelada para você. A subprefeituras ela foi implementada, né, na gestão do PT. Acho que, se eu não me engano, foi na gestão Marta, ou Haddad, não me lembro. Mas o intuito dessa iniciativa era a descentralização do poder, né? A gente acho que na ideia, né, do então prefeito, né, que é uma ideia importante,
descentralizar o poder para que os bairros eles tenham mais autonomia, né? De poder propor orçamento, de poder propor iniciativas locais. Ou seja, na ideia, no campo hipotético das ideias, era perfeito, era muito bom. Só que aí, né, existe uma questão na política que são as disputas, né? Eleitoreiras, né? São nem eleitorais, eleitoreiras. Que a subprefeitura ela acabou virando esse grande mise-en-scène de candidatos ou pré-candidatos ou amigos de vereadores que têm poder dentro da subprefeitura. A subprefeitura ela tem orçamento para poder fazer poder intervir, né, na realidade das pessoas. Mas o que acontece é isso. A gente tem casos aí na subprefeitura do Mboimirim, em diversos lugares, de que faixas e faixas são espalhadas na cidade, agradecendo a subprefeitura por coisas que são básicas, né? As coisas que precisam ser feitas dentro de uma localidade. Então, colocar faixa agradecendo por reforma de escadão. Tipo, para a gente acha que reformar escadão e asfaltar a rua é mais que obrigação do Estado. Isso é mais que obrigação. Agora, se colocar faixas se autocongratulando aí é dose, né? E essa é a política da galera, né? Usa o dinheiro público para colocar faixa em escadão e assim por diante, né? E outras coisas mais aí que acontecem nas subprefeituras. Ou seja, um espaço de descentralização de um poder de uma cidade tão grande que poderia fazer com que o bairro ele tivesse ali mais autonomia para poder fazer as coisas, acabou sendo isso, né? Então, é mais ou menos isso. E fora, se a gente for aprofundar em mais coisas aí, a gente pauta para o programa mesmo, viu, Guilherme? Para a gente poder debater sobre isso. Ou seja, é difícil. Acho que a nossa proposta para a subprefeitura é poder fazer com que ela se aproxime do povo, mas não de uma maneira eleitoreira, mas de uma maneira de debate, né? Fazer com que as pessoas elas proponham, né, as demandas para a subprefeitura. A subprefeitura ela precisa ser esse lugar, esse guarda-chuva, né? De que as pessoas elas venham, tem confiança em propor a demanda, e sabe que o subprefeito ou toda a galera que trabalha lá dentro, lá, como funcionário público, ela não vai se autopromover em cima de nada que está acontecendo. Muito pelo contrário, ela vai fazer com que aquilo seja evidenciado para quem tem que ser evidenciado, né? Tem que ser evidenciado para o Estado de São Paulo, para o governo do Estado de São Paulo, tem que ser evidenciado para a União. Ou seja, as pessoas elas precisam receber respostas perante essa demanda. E o que acontece é isso, mano. Também muita fake news na quebrada, muita gente querendo disputar protagonismo, um personalismo enorme. Tem gente que tem um cargo na subprefeitura e acha que é o rei do rolê, tá ligado? Que manda em tudo. Ou seja, é isso, é a realidade. E aqui não é um depoimento de um co-vereador, simplesmente. É de uma pessoa que circula na quebrada e vê que acontece isso, mano. E assim, enquanto mandato, o que a gente precisa fazer? Tem que trocar ideia com essa galera, mano. Não tem como. Tem que trocar ideia com essa galera, porque é a galera que tá com a caneta na mão e a galera que vai fazer algo, barganhando ou não, mas vai fazer alguma coisa ali, visando algum outro, mas que vai fazer, né? Então, nosso papel aqui, quando a gente entra enquanto oposição, eu fico muito mal de fazer isso, mas eu tenho que trocar ideia, tenho que ir lá conversar, tenho que ir lá tentar convencer a galera de quanto que o nosso trabalho ele é de uma outra maneira, ele faz de uma outra ótica. Ou seja, subprefeitura em São Paulo. Eu estou falando de uma subprefeitura que a gente ainda tem diálogo. Agora, se for aprofundar, mano, tem subprefeitura que a gente não tem nem diálogo, nem troca ideia com nós. Ou seja, difícil, muito difícil. Cabide de emprego mesmo, vereadores que mandam e desmandam na subprefeitura, que tem cargos, que elegem pessoas para estar lá, que barganham lideranças na comunidade em troca de cargo dentro da subprefeitura, até da prefeitura mesmo. Cara, se a gente for começar a falar sobre isso, vai dar ânsia de vômito. Então, é isso, mano. Nada muito novo do que já acontece, por exemplo, aqui em São José dos Campos também. Ô Eric, para a gente finalizar aqui a nossa conversa, né? Já estamos aqui com quase 1 hora de entrevista. Eu gostaria que você falasse um pouco aí, né, atualmente, qual é o cenário que você enxerga para
as eleições ano que vem? Um cenário muito difícil. Essa pergunta é uma pergunta bem importante, né, para a atual conjuntura, né? Ô, Guilherme, eu acredito muito que eu venho do lugar onde a missão da gente que vive na periferia é se adiantar, certo? A gente precisa se adiantar e fazer com que os debates eles sejam escancarados dentro da cidade. Eu vejo que é uma disputa imprescindível, importantíssima. Eu acredito que é a maior disputa que nós vamos ter durante décadas. Acho que essa vai ser uma disputa árdua, pesada, contra uma máquina gigantesca. E eu vejo que o nosso querido Guilherme Boulos ele vem se adiantando muito. Ele não se isenta de trabalhar, ele vai estar indo em todas as subprefeituras para debater, para discutir, para conversar. E, quiçá, o Guilherme Boulos foi chamado para discutir dentro do espaço físico da subprefeitura. Que aí tem um debate, né? As subprefeituras, elas não chamam. Eu falo subprefeitura de locais, de bairros. O Guilherme, ele vai tá indo às 32, tá rodando, tá conversando com a comunidade, tá pegando demanda, a construção do programa, ela tá acontecendo. A gente vem tendo um avanço significativo perante ao Partido dos Trabalhadores, que vem fazendo esse apoio constancial a essa pré-campanha, que já é uma pré-campanha. A gente já sabe que é uma pré-campanha. E aí a gente lançou o movimento Salve São Paulo, né? Que é um movimento que pretende discutir e dar voz para a população referente a isso, né? Então você mesmo, Guilherme, se você tiver algum vídeo aí que você esteja circulando aqui em São Paulo e vendo algum tipo de problema, a população em si que estiver circulando em São Paulo e estiver vendo algum tipo de problema, pode mandar lá no arroba Movimento Salve São Paulo, que é um movimento que vai escancarar essa política que vem acontecendo dentro da cidade de São Paulo. Então, o Guilherme está preparado, muito preparado. O Guilherme foi o deputado federal mais votado em São Paulo, e não é à toa, né? O trabalho vem sendo feito de uma maneira muito importante. O Guilherme, lá dentro da Câmara Federal, conseguiu aprovar um projeto imprescindível que respalda aqui em São Paulo, que é o Cozinhas Solidárias, que foi um projeto que propôs distribuir comida para as pessoas, um projeto que fala sobre segurança alimentar, dignidade da pessoa humana, que distribuiu comidas, marmitas para as pessoas, e distribui até hoje, né? Então isso vai virar uma política pública. Ou seja, o cara está trabalhando e, mesmo não sendo prefeito de São Paulo, já está fazendo bastante coisa para a cidade, coisa que o Ricardo Nunes ele não consegue entender, e ele tem um setor que ele vai governar, né? Para um setor que ele governa, e a gente sabe muito bem que a popularidade ela diz muito, né? Mas a gente também não se ilude, tá, Guilherme? É uma questão de um combate ferrenho contra uma máquina extremamente milionária, para não dizer bilionária, né? O prefeito Ricardo Nunes já gastou milhões aí com campanhas publicitárias, fazendo coisas até que não devem, né? Que é crime, né? Poder fazer isso, um prefeito fazer isso. Ou seja, é isso. A gente não sabe ser situação ainda, mas a gente vai aprender muito a ser situação e oxalá Guilherme Boulos seja eleito em 2024 e a gente consiga fazer com que esses projetos que a gente está discutindo tanto aqui na Câmara Municipal ele avance em prol do nosso povo. Avance em prol de uma nova cidade de São Paulo, um novo momento, uma reconstrução. É uma cidade que vem de um governo que foi um governo de terra arrasada, que foi esse governo do Inominável aí. E aí a gente vem tentando reconstruir a cidade de São Paulo para que as pessoas elas tenham dignidade e vontade de vir para São Paulo. Pô, era tão legal quando a gente vinha, as pessoas, tenham vontade de ir para São Paulo é um lugar assim e tal. E agora a gente vê que é uma cidade extremamente violenta, que não consegue resolver uns problemas importantíssimos, que tá mais do que na hora da gente poder resolver. Então, acho que só um mandato progressista, só uma aliança de esquerda é capaz de avançar a consciência da população. É difícil? Mas não é impossível. Então, a gente está aí colocando o nosso corpo à disposição para que São Paulo ela tenha uma nova visão daqui para frente. Essa eleição ela vai dizer muito sobre isso. Então, convido vocês aí a poderem participar dessa pré-campanha, do Movimento Salve São Paulo, fazer vídeo, de poder fazer conteúdo, marcar lá na rede social, lá no Instagram, no @Movimento Salve São Paulo. O Quilombo Periférico está junto aí com vocês. O Quilombo Periférico é esse mandato coletivo que não consegue resolver
muita coisa dentro da cidade, mas a gente propõe muito mais e a gente consegue fazer com que as nossas pautas elas cheguem onde que ela tem que chegar, que é na quebrada, e a quebrada tem um poder assim grandíssimo de poder cobrar essa institucionalidade aqui, essa Câmara Municipal e essa Prefeitura. Povo organizado, povo de luta, é povo que consegue as coisas. Então a gente tá aí junto. Obrigado mesmo aí, Guilherme, pela oportunidade de poder falar com você. Adorei aí o seu programa aí, o Mesa de Debates. Um salve aí para toda a galera que assiste. Tá aí à disposição aí nas nossas redes sociais aí. Tamo junto, viu, mano? Tamo junto. Precisar de mim aí, pode me chamar, pode chamar o povo daqui, que a gente faz questão de receber você aqui também. Um abraço aí para São José dos Campos, é uma cidade muito bacana aí que eu conheci também. É isso aí, então quero aqui agradecer ao Eric, também agradecendo a você que estiver nos acompanhando, né, pela a ótima entrevista aqui que tivemos. E, né, lembrando aqui o pessoal para se inscrever no canal podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco. Acompanhe o nosso trabalho, curta, compartilhe, comente aí os nossos vídeos. E também, né, segue a gente nas redes sociais, Facebook, Instagram e o TikTok. E quem puder, colabore aqui com o nosso Pix 385 007 02800 CPF e também no www.padrim.com.br/podcast Mesa de Debates. Então é isso aí, pessoal. A programação continua. Um forte abraço e fui!